Meu nome é Fernanda Costa, tenho 31 anos e aprendi da pior forma possível que às vezes o maior desprezo vem de quem deveria nos proteger. Meu próprio pai me chamou de empregada na frente de todos os convidados do casamento da minha irmã, rindo da minha roupa simples e do meu trabalho. O que ele não imaginava era que 3 meses depois, quando ele fosse réu em um processo trabalhista, eu seria a advogada sentada do outro lado da mesa. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era sábado, 15 de abril, quando pisei no salão de festas do Buffet Esplendor, em Goiânia. O casamento da minha irmã Patrícia estava acontecendo ali, com 300 convidados, flores importadas e um vestido que custava mais do que 6 meses do meu aluguel. Eu havia chegado direto do escritório onde trabalhava como assistente jurídica, ainda usando meu vestido preto básico da Renner e uma sapatilha confortável. Tinha passado a semana inteira ajudando a organizar documentos de um processo grande e não tive tempo de comprar roupa nova. Minha irmã Patrícia, de 28 anos, sempre foi a filha dourada da família. Ela se formou em publicidade, casou com um empresário do agronegócio e vivia postando fotos da vida perfeita nas redes sociais. Eu, por outro lado, era a filha que decepcionou. Tinha largado a faculdade de administração no 3º semestre, aos 20 anos, porque odiava aquilo. Passei 2 anos trabalhando em lojas, call centers e como recepcionista enquanto juntava coragem para admitir o que realmente queria fazer. Aos 22 anos, prestei vestibular de novo, dessa vez para direito. Meu pai, Marcos Costa, dono de uma empresa de transportes com 20 caminhões, ficou furioso. Ele disse que eu estava perdendo tempo, que já tinha desperdiçado o dinheiro dele uma vez e que não ia pagar outra faculdade. Eu disse que não precisava do dinheiro dele. Consegui uma bolsa parcial e comecei a trabalhar de dia para pagar o resto da mensalidade. Foram 5 anos difíceis. Muito difíceis. Acordava às 5:30 da manhã, pegava 2 ônibus até o escritório de advocacia onde trabalhava como assistente, saía às 5 da tarde e ia direto para a faculdade, que começava às 7. Chegava em casa à meia-noite, estudava até 1:30 da manhã, dormia e recomeçava tudo no dia seguinte. Nos fins de semana, estudava para provas e fazia trabalhos acadêmicos. Meu pai nunca foi em nenhuma apresentação de trabalho, nenhuma cerimônia, nenhuma conquista. Quando me formei há 2 anos, ele não apareceu na colação de grau. Disse que tinha um compromisso de trabalho. Patrícia foi, tirou 2 fotos comigo e passou o resto da festa grudada no celular. Minha mãe, Sônia, foi a única que realmente comemorou, mas sempre de forma discreta, como se tivesse medo de ofender meu pai demonstrando orgulho de mim. Quando entrei no salão naquele sábado, a festa já estava animada. A cerimônia tinha sido às 4 da tarde. Eu tinha perdido porque estava terminando um relatório urgente, mas cheguei a tempo da recepção. Procurei minha família com os olhos e os encontrei em uma mesa redonda perto do palco principal. Meu pai estava de terno azul marinho, gravata de seda, um copo de uísque na mão e aquele sorriso largo que ele usava quando estava se exibindo para os amigos. Aproximei-me da mesa e cumprimentei todos. Beijei minha mãe, abracei Patrícia rapidamente. Ela estava ocupada tirando fotos e acenei para meu pai. Ele me olhou de cima a baixo, aquele olhar que eu conhecia bem, cheio de julgamento e desaprovação. "Fernanda, você veio direto do trabalho?" ele perguntou, a voz alta o suficiente para que todos na mesa ouvissem. "Vim, pai. Tive que terminar uns documentos urgentes." Ele tomou um gole do uísque e soltou uma risada curta, daquelas sem humor. "Documentos. Você organiza a papelada no escritório e acha que é importante." Virou-se para os amigos ao redor da mesa. "Minha filha trabalha como assistente em um escritório, basicamente uma secretária. Ganha um salário mixo para ficar arquivando o processo." Senti meu rosto esquentar, mas mantive a expressão neutra. Já estava acostumada com aquilo. "Na verdade, pai, eu trabalho como assistente jurídica. É diferente de secretária." "Tanto faz", ele disse gesticulando com o copo.
No fim do dia você é uma empregada. Alguém manda, você obedece. Igual essas meninas aí servindo os salgadinhos. Ele apontou para as garçonetes circulando pelo salão. O silêncio na mesa foi constrangedor. Minha mãe baixou os olhos. Patrícia fingia estar concentrada no celular. Os amigos do meu pai riram. Aquele riso incômodo de quem não sabe se deve achar graça ou ficar quieto. Pai, isso é desrespeitoso, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele se virou para mim, os olhos levemente vermelhos pelo álcool. Desrespeitoso? Eu te dei um teto, comida, educação. Você jogou tudo fora para fazer o quê? Ganhar R$ 2.000 por mês organizando papelada? Sua irmã, essa sim, se deu bem. Casou com um homem de verdade. Tem uma vida de verdade. Você ficou aí, brincando de advogada. Eu não estou brincando de nada. Eu me formei. Passei no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho minha carteirinha e... Ele me interrompeu com um gesto brusco da mão. Carteirinha? Todo mundo tem carteirinha, Fernanda. Isso não significa nada. Você não trabalha como advogada. Você trabalha para advogados. É empregada deles. Aceita isso e para de se iludir. Um dos amigos dele, um homem gordo de bigode grisalho, achou aquilo engraçado e bateu palmas. É isso aí, Marcos. Tem que falar as verdades mesmo. Hoje em dia todo mundo quer ser doutor, mas no fim está ralando igual peão. Eu respirei fundo, sentindo a humilhação queimar no peito. Olhei para minha mãe, esperando que ela dissesse alguma coisa, mas ela apenas mexia nervosamente no guardanapo. Patrícia finalmente levantou os olhos do celular e me lançou um olhar de pena misturado com constrangimento, mas não disse nada. Sabe o que é, filha? Meu pai continuou, agora claramente embriagado e sem filtro. Eu construí uma empresa do zero. Comecei com um caminhão velho, rodei esse Brasil inteiro, dormi na boleia, comi marmita fria. Hoje tenho 20 caminhões, escritório, funcionários. Isso é sucesso. Isso é construir alguma coisa. Você? Você fica sentada numa mesa, batendo carimbo em papel. Isso não é carreira. Isso é passar o tempo até arrumar um marido que te sustente. Senti as lágrimas ameaçarem vir, mas segurei. Não ia dar a ele a satisfação de me ver chorar. Eu tinha aprendido a não chorar na frente dele quando tinha 12 anos, e ele gritou comigo por ter tirado 7 numa prova de matemática. Nota de vagabundo, ele tinha dito na época. Eu vou pegar um pouco de ar, murmurei, me afastando da mesa antes que alguém pudesse responder. Caminhei rápido até o banheiro feminino, tranquei-me numa cabine e deixei algumas lágrimas silenciosas caírem. Não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva. Raiva de ter vindo. Raiva de ainda me importar com a opinião dele. Raiva de minha mãe nunca dizer nada. Raiva de Patrícia fingir que nada tinha acontecido. Lavei o rosto, respirei fundo e voltei para o salão. Não fiquei muito tempo. Cumprimentei alguns tios e primos que não via há anos, comi um pedaço de bolo e saí de lá antes das 10 da noite. No Uber voltando para casa, jurei para mim mesma que aquela seria a última vez que eu deixaria meu pai me humilhar. 3 semanas depois, na segunda-feira, dia 6 de maio, cheguei ao escritório Andrade e Siqueira Advocacia às 8 da manhã, como sempre. Trabalhava ali há 6 anos, desde que era estagiária. Depois que me formei e passei na ordem, continuei como assistente jurídica, ganhando R$ 3.200, ajudando os advogados sêniores a preparar petições, organizar documentos e fazer pesquisas jurídicas. Mas naquele dia havia uma novidade. O Dr. Ricardo Andrade, o sócio principal do escritório, um homem de 55 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, me chamou em sua sala logo que cheguei. "Fernanda, senta aqui", ele disse apontando para a cadeira em frente à sua mesa de mogno. "Preciso conversar com você sobre uma coisa importante." Meu coração acelerou. Será que eu tinha cometido algum erro? Esquecido algum prazo? Não, eu sempre conferia tudo 3 vezes. "Você está aqui há quanto tempo?" Ele perguntou, recostando-se na cadeira. 6 anos, doutor. 4 como estagiária e 2 como assistente jurídica.
E há quanto tempo você tem a carteira da ordem? 2 anos e meio. Ele assentiu pensativo. Fernanda, você é uma das pessoas mais competentes que eu já vi trabalhando aqui. Sua atenção aos detalhes é impecável. Você conhece nossos processos melhor do que alguns advogados que trabalham aqui há mais tempo. Já reparei que você estuda nossos casos, faz anotações, sugere estratégias nas reuniões. Não sabia para onde aquilo estava indo, então apenas assenti. Por que você nunca pediu para atuar como advogada? A pergunta me pegou desprevenida. Eu achei que não era o momento, que eu precisava ganhar mais experiência primeiro. Experiência você já tem de sobra. Ele se inclinou para a frente. Estou te oferecendo uma promoção. Quero que você comece a atuar como advogada associada júnior. Vai ter seus próprios casos, claro que ainda sob supervisão. Mas vai assinar petições, fazer audiências, o pacote completo. Salário inicial de R$ 7.500, com revisão em 6 meses dependendo do desempenho. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Era tudo o que eu tinha trabalhado para conseguir, mas tinha parado de acreditar que fosse acontecer. Doutor Ricardo, eu não sei o que dizer. Aceito, claro. Muito obrigada. Ele sorriu. Não precisa agradecer. Você merece. E já tenho um caso perfeito para você começar. É um processo trabalhista. Uma ex-funcionária está processando uma empresa de transportes por demissão sem justa causa, não pagamento de horas extras, assédio moral e outras irregularidades. O dono da empresa é réu também, pessoalmente, porque há indícios de que ele ordenou diretamente algumas das irregularidades. Meu sangue gelou. Empresa de transportes? Isso. Chama-se Costa Transportes. O dono é um tal de Marcos Costa. Você conhece? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. De todas as empresas de Goiânia, de todas as empresas de transportes, tinha que ser justamente a do meu pai. Conheço, eu disse, minha voz saindo trêmula. Marcos Costa é meu pai. O Dr. Ricardo piscou, surpreso. Sério? Você nunca mencionou que seu pai tinha uma empresa. A gente não é próximo, respondi simplesmente. Qual é a situação exata do processo? Ele me passou uma pasta grossa. A reclamante se chama Silvia Rodrigues. Trabalhou como assistente administrativa na empresa por 4 anos. Segundo ela, seu pai, o Marcos, a demitiu por justa causa alegando insubordinação, mas ela diz que foi retaliação porque ela denunciou irregularidades nos registros de jornada de trabalho dos motoristas. Ela tem provas de que trabalhava mais de 10 horas por dia sem receber hora extra, que sofria xingamentos do patrão regularmente e que foi forçada a alterar documentos da empresa para esconder fraude fiscal. Abri a pasta e comecei a folhear os documentos. Havia prints de mensagens de WhatsApp, e-mails, planilhas e fotos. Silvia tinha documentado tudo meticulosamente. E ali, nas mensagens, estava meu pai. Você é paga para obedecer, não para pensar. Se não gosta daqui, tem a porta. Não me importa se está cansada. O trabalho tem que estar pronto amanhã cedo. Senti um nó no estômago. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo tom que ele usava comigo. Tem um problema, eu disse, levantando os olhos para o Dr. Ricardo. Eu não posso pegar esse caso. Há conflito de interesses. Ele é meu pai. O Dr. Ricardo balançou a cabeça. Pensei nisso também. Consultei o código de ética da ordem. Como você e seu pai não têm nenhuma relação comercial, você não trabalha para ele, não recebe nada dele, e pelo que você mesma disse, vocês não são próximos. Tecnicamente, não há impedimento legal. Mas claro, se você se sentir desconfortável, posso passar o caso para outro advogado. Olhei novamente para os documentos. Li mais mensagens. Vi as planilhas adulteradas. Li o depoimento de Silvia, descrevendo como meu pai gritava com ela na frente de outros funcionários, como a chamava de burra e incompetente, como a fazia trabalhar até às 10 da noite e chegava no dia seguinte cobrando porque o trabalho não estava perfeito. Era exatamente como ele tratava a mim. Eu aceito o caso, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu imaginava ser capaz. Quero representar a Silvia. O Dr. Ricardo me estudou por um momento. Tem certeza? Vai ser difícil. Processar o próprio pai.
Não é sobre ele ser meu pai, respondi, fechando a pasta. É sobre ele ser um empregador abusivo que destruiu a vida profissional de uma mulher porque ela ousou questionar as ilegalidades dele. Se fosse qualquer outra pessoa, eu pegaria esse caso sem pensar duas vezes. O fato de ser meu pai não pode fazer diferença. Na verdade, fazia diferença. Mas não da forma que ele imaginava. Fazia diferença porque eu finalmente tinha a chance de provar que eu não era apenas uma empregada, que eu não era incapaz, que eu tinha construído alguma coisa de verdade. Passei os próximos 3 dias estudando cada página daquele processo. Conversei com Sylvia 2 vezes por telefone e 1 vez pessoalmente. Ela era uma mulher de 42 anos, mãe de 2 filhos, que tinha dedicado 4 anos da vida dela para a Costa Transportes. Contou que entrou animada, querendo fazer um bom trabalho, mas que aos poucos percebeu que a empresa tinha sérios problemas de gestão e ética. Quando ela levantou preocupações sobre os registros de jornada dos motoristas, muitos dos quais estavam dirigindo muito além do permitido por lei, colocando suas vidas e a de outros em risco, meu pai a chamou de fofoqueira. Quando ela se recusou a assinar documentos que ela sabia serem fraudulentos, ele ameaçou demiti-la. Quando ela procurou o Departamento de Recursos Humanos, descobriu que não havia Departamento de Recursos Humanos. Era só ela e mais 2 funcionárias administrativas que tinham tanto medo do patrão quanto ela. Finalmente, numa sexta-feira à tarde, depois de uma discussão em que meu pai gritou com ela na frente de 5 funcionários, chamando-a de incompetente e inútil, Sylvia respondeu. Disse que não era obrigada a aceitar desrespeito. No dia seguinte, recebeu uma ligação informando que estava demitida por justa causa por insubordinação. Ele destruiu minha reputação, Sylvia me disse, as lágrimas escorrendo. Espalhou para outras empresas que eu fui demitida por justa causa. Fiquei 8 meses desempregada. Meus filhos passaram fome. Tive que vender meu carro. Quase perdi minha casa. Tudo porque eu não quis ser conivente com as ilegalidades dele. Eu prometi a ela que ia fazer tudo ao meu alcance para conseguir justiça. A audiência estava marcada para quinta-feira, dia 5 de junho, às 14 horas, no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia. Cheguei 1 hora antes, levando 3 pastas organizadas por cores, cada documento marcado com post-its, cada argumento já ensaiado na minha cabeça. Eu tinha passado as últimas 4 semanas me preparando como se fosse a prova final da minha vida. O Dr. Ricardo tinha oferecido ir comigo, mas eu pedi para fazer sozinha. Ele concordou, mas disse que estaria a um telefonema de distância se eu precisasse de qualquer coisa. Sylvia chegou às 13h30, usando um vestido azul discreto e uma pasta com seus próprios documentos. Ela estava nervosa, as mãos tremendo levemente. Sentamos em um banco no corredor e revisei os pontos principais com ela. Você só precisa responder as perguntas com sinceridade, eu disse. Não invente nada, não exagere nada. A verdade é forte o suficiente. Ela assentiu, respirando fundo. Você acha que temos chance? Temos provas sólidas, respondi. Mensagens, e-mails, testemunhas. Ele cometeu vários erros ao demitir você da forma que demitiu. Sim, temos chance. Às 13h55 meu pai chegou. Ele estava acompanhado de um advogado que eu reconheci, Dr. Walter Mendes. Um advogado criminalista que às vezes pegava casos trabalhistas. Era conhecido por ser agressivo nas audiências e por tentar intimidar a parte contrária. Meu pai me viu antes de eu decidir se deveria cumprimentá-lo ou não. Ele parou no meio do corredor, a expressão mudando de confiança para confusão e depois para algo que parecia raiva. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, caminhando na minha direção. Levantei-me, ajeitando meu terno preto que tinha comprado especialmente para aquela ocasião. Estou trabalhando. Sou a advogada da reclamante. Ele piscou, como se não tivesse entendido o português. Você o quê? Sou a advogada da senhora Sylvia Rodrigues. Estou representando ela neste processo contra você e sua empresa. O rosto dele ficou vermelho. Isso é traição. Você está processando seu próprio pai para quê? Para provar alguma coisa?
Não estou processando você, corrigi calmamente. A senhora Silvia está. Eu apenas estou representando os interesses dela, que, aliás, são legítimos considerando a forma como ela foi tratada na sua empresa. Dr. Walter se aproximou, colocando a mão no ombro do meu pai. Marcos, vamos nos acalmar. Podemos conversar isso lá dentro. Meu pai me olhou com uma mistura de desprezo e descrença. Você não tem capacidade nem de organizar uma gaveta direito e agora quer brincar de advogada? Isso é patético, Fernanda. Você está fazendo o papel de ridícula. Veremos, respondi simplesmente. A porta da sala de audiência se abriu e um funcionário nos chamou. Entramos em fila, Silvia e eu de um lado, meu pai e Dr. Walter do outro. A sala era pequena, com uma mesa comprida, cadeiras de plástico acolchoadas e um ar-condicionado barulhento no canto. O juiz, Dr. Henrique Tavares, um homem de aproximadamente 60 anos com cabelos completamente brancos e óculos de leitura pendurados no pescoço, entrou logo em seguida carregando um laptop e uma pilha de processos. Boa tarde a todos, ele disse, sentando-se. Processo número 24.586/2024. Reclamante Silvia Rodrigues contra reclamados Costa Transportes Limitada e Marcos Antônio Costa. Vamos começar com a qualificação das partes e dos advogados. Dr. Walter começou, identificando-se e identificando os réus. Quando chegou minha vez, falei claramente. Fernanda Costa, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, sob o número 87.421, representando a reclamante Silvia Rodrigues. Ouvi meu pai sussurrar algo para Dr. Walter. O juiz olhou para mim com curiosidade. Doutora Fernanda, a senhora tem algum parentesco com o reclamado Marcos Costa? Tenho, Vossa Excelência. Ele é meu pai. O juiz ergueu as sobrancelhas. E a senhora está representando a parte contrária? Estou. Não há impedimento legal, Vossa Excelência. Não tenho relação comercial com o reclamado. Não trabalho para ele. Não recebo qualquer benefício dele. Verifiquei o código de ética antes de aceitar o caso. O juiz pensou por um momento e assentiu. De fato, não há impedimento. Prossigamos. Dr. Walter se levantou. Vossa Excelência, gostaria de fazer uma consideração. A reclamante está sendo representada por uma advogada que, com todo respeito, acabou de se formar. Pelo que apurei, essa é a primeira audiência dela como advogada titular. Não seria prudente sugerir que ela busque assistência de um advogado mais experiente? Senti o sangue ferver, mas mantive a calma. O juiz olhou para mim. Doutora Fernanda, é verdade que esta é sua primeira audiência como advogada titular? É verdade, Vossa Excelência. Mas me formei há 2 anos e meio, trabalhei como assistente jurídica em centenas de processos, acompanhei dezenas de audiências e estou plenamente capacitada para representar minha cliente. Se o problema fosse a minha capacidade, o Dr. Walter teria levantado a questão antes de saber que eu sou filha do réu. O juiz sorriu discretamente. Bem colocado. A objeção está indeferida. Vamos aos fatos. A audiência começou com a oitiva de Silvia. O juiz fez perguntas básicas sobre o tempo que ela trabalhou na empresa, suas funções e como foi sua demissão. Silvia respondeu com calma, descrevendo a rotina exaustiva, as horas extras não pagas, os gritos constantes do meu pai. Quando chegou a hora do advogado dos réus interrogá-la, Dr. Walter foi agressivo como esperado. Senhora Silvia, a senhora não acha conveniente que só tenha começado a reclamar de supostos maus-tratos depois que foi demitida? Eu reclamei enquanto estava empregada, Silvia respondeu. Várias vezes, mas não havia a quem recorrer. O Dr. Marcos é o dono, ele é quem manda. A senhora tem provas dessas reclamações? Tenho mensagens que enviei para outros funcionários comentando sobre a situação. Tenho e-mails que enviei para ele pedindo para regularizar minha situação. A Dr. Walter folheou seus papéis. A senhora foi demitida por justa causa por insubordinação. Isso está documentado. A senhora gritou com seu superior. Eu respondi quando fui desrespeitada. Silvia corrigiu.
Depois de 4 anos aguentando humilhações, eu disse que não aceitava mais ser tratada daquela forma. E no dia seguinte fui demitida. Meu pai se remexeu na cadeira, visivelmente irritado. Chegou minha vez de fazer perguntas. Levantei-me com a primeira pasta na mão. Senhora Silvia, a senhora pode descrever para o juiz um dia típico de trabalho na Costa Transportes? Ela descreveu a rotina. Chegava às 7 da manhã, tinha meia hora de almoço. Saía raramente antes das 8 da noite. Nenhuma hora extra registrada. Nenhum banco de horas. Nenhuma compensação. A senhora tem como provar isso? Tenho os registros de ponto, ela disse. Mas eles foram adulterados. Eu batia ponto às 7 da manhã e às vezes às 9 da noite. Mas nos registros oficiais aparece que eu saía sempre às 6 da tarde. Abri a pasta e tirei uma folha. Vossa Excelência, junto aos autos os registros de ponto originais que a reclamante fotografou durante o período em que trabalhou na empresa. Também junto prints de mensagens trocadas entre ela e outros funcionários, nas quais é possível ver o horário real em que ela saía do trabalho. O juiz examinou os documentos. Meu pai sussurrou algo furioso para Dr. Walter. Continuei. Senhora Silvia, a senhora mencionou que foi instruída a alterar documentos. Pode explicar? Sim. O Dr. Marcos me pedia para alterar as planilhas de jornada dos motoristas. Muitos deles dirigiam 12, 13 horas por dia, o que é ilegal e perigoso. Ele mandava que eu registrasse apenas as 8 horas permitidas para não ter problema com fiscalização. A senhora tem provas disso? Tenho e-mails dele me instruindo a fazer as alterações. Tenho as planilhas originais que guardei antes de alterar. E tenho áudios de conversas em que ele me cobra para apagar os registros verdadeiros. Apresentei tudo ao juiz. Cada documento, cada print, cada áudio. Havia uma mensagem especialmente damning em que meu pai escrevia: não me importa se é ilegal. Você faz o que eu mando ou procura outro emprego. Não? O juiz ouvia tudo com atenção, fazendo anotações no laptop. Quando chegou a hora de ouvir meu pai, a tensão na sala era palpável. Ele foi até a cadeira das testemunhas, foi orientado sobre a importância de dizer a verdade e jurou que faria isso. Dr. Walter fez perguntas básicas, estabelecendo que meu pai era um empresário de sucesso, que tinha construído a empresa com muito trabalho, que empregava 32 pessoas diretamente. Quando chegou minha vez, levantei-me segurando a segunda pasta. Senhor Marcos Costa, o senhor se considera um bom empregador? Considero. Ele respondeu, olhando diretamente para mim. Pago salários em dia, ofereço benefícios, trato todos com respeito. Todos com respeito. Repeti. O senhor nunca gritou com a senhora Silvia? Às vezes é necessário ser firme. Firme ou abusivo? Abri a pasta. Vossa Excelência, tenho aqui depoimentos de 3 ex-funcionários da Costa Transportes que confirmam que o senhor Marcos tinha o hábito de gritar com funcionários, xingá-los de burros, incompetentes e inúteis. Um dos depoimentos é de uma funcionária que desenvolveu síndrome do pânico por causa do ambiente de trabalho. Meu pai ficou vermelho. Isso é mentira. É mentira que o senhor chamava a senhora Silvia de incompetente? Às vezes ela cometia erros. Erros como recusar-se a cometer fraude? Peguei outro documento. Senhor Marcos, este é um e-mail enviado pelo senhor para a reclamante no dia 15 de fevereiro, 3 meses antes da demissão dela. O senhor escreveu, e cito: você é paga para obedecer, não para pensar. Se não gosta das regras aqui, tem a porta. Isso é tratar com respeito? Ele abriu e fechou a boca sem resposta. Continuei. No dia 23 de março, o senhor enviou uma mensagem para ela às 10h30 da noite, exigindo que um relatório estivesse pronto no dia seguinte às 7 da manhã. Quando ela disse que era impossível fazer em tão pouco tempo, o senhor respondeu: não me importa se é impossível. Você se vira. Isso está aqui, registrado. É respeito? Eu estava sob pressão. Ele tentou se justificar. Pressão não justifica abuso, eu disse. Senhor Marcos, o senhor instruiu a reclamante a alterar registros de jornada de trabalho dos motoristas? Não. Peguei o terceiro documento. Este é um áudio de uma conversa entre o senhor e a reclamante.
Está transcrito aqui também. O senhor diz literalmente: Silvia, eu não quero saber se você acha certo ou errado. Você vai colocar nas planilhas que os motoristas trabalharam 8 horas. Ponto final. Se aparecer fiscal aqui, eu não quero problema. Como o senhor explica isso? Dr. Walter se levantou. Vossa Excelência, questiono a autenticidade desse áudio. O áudio foi periciado. Respondi imediatamente. Junto aos autos o laudo técnico confirmando que a voz é do Sr. Marcos Costa e que não houve edição ou manipulação. O juiz examinou o laudo e assentiu. Pode continuar, doutora Fernanda. Meu pai estava suando agora. Ele olhou para mim com algo que parecia ser uma mistura de raiva e medo. Senhor Marcos, por que o senhor demitiu a reclamante por justa causa? Por insubordinação. Ela me desrespeitou na frente de outros funcionários. O que exatamente ela disse? Ela gritou comigo. Disse que não ia mais aceitar ser tratada daquela forma. Isso foi depois de o senhor tê-la chamado de incompetente e inútil na frente de 5 pessoas? Ele hesitou. Eu estava nervoso. Então o senhor admite que gritou com ela, xingou ela, e quando ela finalmente reagiu, o senhor a demitiu por justa causa? Ela foi insubordinada. Vossa Excelência, eu me virei para o juiz. Insubordinação exige que o funcionário se recuse a cumprir ordens legais e razoáveis de seu superior. Reagir a abuso verbal não é insubordinação. É autodefesa. E demitir alguém por se recusar a participar de atividades ilegais, como falsificação de documentos, não é demissão por justa causa. É retaliação. O juiz fez mais algumas anotações. Alguma outra pergunta, doutora Fernanda? Apenas uma, Vossa Excelência. Senhor Marcos, o senhor sabe quanto a reclamante ganhou em média por mês trabalhando para o senhor, considerando as horas extras não pagas? O salário dela era de R$ 2.400, mas ela trabalhava, em média, 12 horas por dia. Isso dá 240 horas extras por mês que nunca foram pagas. Segundo a legislação, horas extras devem ser pagas com acréscimo de 50%. Fazendo as contas, o senhor deve para ela aproximadamente R$ 86 mil apenas de horas extras dos 4 anos que ela trabalhou ali. Isso sem contar os danos morais, os direitos trabalhistas negados na demissão fraudulenta e a destruição da reputação profissional dela. O senhor acha justo? Meu pai não respondeu. Não havia o que responder. A audiência terminou 40 minutos depois. O juiz disse que analisaria todas as provas e daria a sentença em 30 dias. Saímos da sala em silêncio. Silvia me abraçou no corredor, chorando de alívio. Você foi incrível. Ela sussurrou. Muito obrigada. Ainda não acabou, eu disse. Mas fizemos um bom trabalho hoje. Meu pai passou por mim no corredor, Dr. Walter ao seu lado. Ele parou, olhou para mim e disse apenas uma coisa. Você me envergonhou. Eu poderia ter ficado calada. Poderia ter deixado passar. Mas algo dentro de mim, algo que tinha ficado sufocado por 31 anos, finalmente se libertou. Não, pai. Eu não te envergonhei. Você se envergonhou sozinho quando decidiu que tratar pessoas com dignidade era opcional. Quando decidiu que ser bem-sucedido te dava o direito de ser cruel. Quando humilhou sua própria filha no casamento da irmã dela, chamando ela de empregada na frente de todos. Você me ensinou que empregos não definem valor. Então, eu aprendi a lição. E hoje eu usei o que aprendi para defender alguém que você destruiu. Se isso te envergonha, o problema não sou eu. É você. Ele ficou parado, sem palavras. Então virou-se e saiu. 32 dias depois, recebi a sentença. O juiz julgou procedente todos os pedidos da reclamante. Condenou meu pai e a empresa a pagarem R$ 123 mil para Silvia, incluindo horas extras, verbas rescisórias, danos morais e honorários advocatícios. A demissão por justa causa foi revertida. A carteira de trabalho dela seria retificada. Silvia chorou quando contei a notícia. Disse que finalmente teria como recomeçar a vida. Meu pai entrou com recurso, mas foi negado. Ele teve que pagar. E teve que aprender, da forma mais dolorosa possível, que suas ações têm consequências. Minha mãe me ligou uma semana depois da sentença.
Disse que meu pai estava furioso, que eu tinha destruído a família, que nunca mais seria bem-vinda na casa deles. Eu disse que tudo bem, que eu tinha construído minha própria vida, minha própria carreira, minha própria identidade, e que não precisava da aprovação dele. Patrícia não me ligou, mas me enviou uma mensagem. Dizia apenas: "Você fez a coisa certa. Desculpa por nunca ter te defendido."